Amados, eu sei que o momento foi bom, gostoso, né? Mas eu rezava essa semana e o Senhor colocou no meu coração que eu falasse nesta noite, partilhasse com vocês um tema não tão agradável quanto foi esse momento de oração, mas extremamente importante para que nós possamos viver esses momentos de oração com mais intensidade, com mais amor, com mais entrega. O tema proposto para nós hoje à noite é o seguinte: as consequências do pecado. Nós ouvimos há 2 quartas-feiras, né, o amor de Deus, depois as consequências do amor de Deus, e eu rezava, na verdade eu desejava no meu coração, Oswaldo, desejava muito no meu coração partilhar com vocês hoje um pouco daquilo que eu vivi no final de semana no Congresso Estadual, que foi assim, de uma riqueza muito grande, com temas extremamente apaixonantes, mas enquanto eu rezava, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria falar sobre isso. Então eu vou falar sobre isso, vou ser obediente a Ele. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus, num texto muito conhecido por nós, Gênesis capítulo 3. É claro que as consequências do pecado são muito maiores, existem muito mais consequências do que aquelas que nós vamos partilhar nessa noite, né? Mas o que eu vou partilhar com vocês hoje é aquilo que o Senhor suscitou no meu coração. Então nós vamos começar no versículo 1 do capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Vamos para o versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se. Vamos ao versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É claro, a gente deveria ler o texto inteiro, mas ele é muito longo, porém é muito bonito. Mas eu acho que esses três recortes do texto vai dar muito bem para a gente refletir sobre as consequências do pecado. Bem, quando Deus cria o mundo, cria a humanidade, Ele prepara um lugar especial para o homem, que é um jardim, o jardim do Éden, um paraíso, que de onde nós nunca deveríamos ter saído, e deveríamos estar lá ainda hoje. Porém o homem, na sua ânsia de querer mais, de conquistar aquilo que não é permitido, de buscar alguma coisa diferente, então, quando é desafiado, ele vai e comete o pecado. O desafio que o homem recebe é a insistência, é o jogo que a serpente faz. Vocês não podem comer dos frutos do jardim. Deus proibiu vocês de comerem dos frutos, que não era verdade, né? Então há uma distorção da verdade de Deus. Essa distorção leva o homem, na sua fraqueza, a cometer o pecado. E a primeira consequência do pecado, enquanto eu rezava, é que os homens abrem-se os olhos, eles começam a ver. Mas esse abrir os olhos, na realidade, não é simplesmente o fato de se enxergarem e se reconhecerem nus. Descortina-se para o homem tudo aquilo que é velado de pecado, tudo aquilo que é proibido, porque Deus os proibiu. Além disso, também, uma outra consequência, quando o homem desvenda os seus olhos daquilo que Deus tinha para ele, e ele começa a enxergar o pecado, ele
se esconde de Deus, ele se afasta de Deus. Isso é outra consequência do pecado. Nós começamos então a nos afastar de Deus, porque o pecado começa a manchar-nos de tal forma que nós não vamos nos achando dignos de estar na presença de Deus. Afastados de Deus, o homem morre espiritualmente, e por consequência dessa morte espiritual, inicia-se então na vida do ser humano a morte física. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que num determinado momento aqui no texto, ainda no capítulo 3, Deus vai dizer para o homem: porque vocês pecaram, então vocês vão começar agora a ter problemas. Por causa do pecado, a mulher vai sentir a dor do parto. Por causa do pecado, o homem vai ter que lavrar a terra. E ele vai dizer, eu acho que mais para frente um pouco, que o homem é pó e ao pó vai voltar. Ou seja, neste determinado momento, Deus vai dizer para o homem que a sua vida vai ter fim, porque era para nós termos a vida eterna. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então tudo aquilo que é semelhante, tudo aquilo que Deus tem, nós temos em semelhança a Deus. Então nós teríamos uma vida muito mais abençoada, muito mais tranquila do que nós temos hoje. E se temos hoje todas as dificuldades, tudo isso é consequência do pecado que os nossos primeiros pais cometeram. Gênesis 3,19 vai estar dizendo a degradação do homem. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó e em pó te hás de tornar. Então, afastados de Deus, o homem morre espiritualmente por causa do pecado, e consequência da sua morte espiritual é a morte física. O próprio Deus vai dizer isso para o homem: você escolheu o que você quis, então a consequência está aqui. Todo o pecado que eu e você cometemos, nós sabemos que tem perdão, graças a Deus. Porém, as consequências deste pecado não é tirada de nós, não nos é tirada. Tenho certeza disso. Toda a consequência que o pecado que eu e você cometemos gerar como fruto não nos é tirada, nem na confissão. Nos é perdoado. A pena capital da morte é eterna, porque Deus não diz que o homem vai morrer eternamente. Deus diz que o homem vai morrer fisicamente, porém não eternamente. Eternamente, se o homem não quiser se afastar definitivamente do pecado e renunciar a Deus por completo, aí sim, mas caso contrário, não. O pecado faz com que o homem perca o direito ao esplendor do paraíso. Decreta-se maldições sobre o homem e a mulher. Ou seja, tu também, mulher, multiplicarei os teus sofrimentos, os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão ao teu marido, tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz da mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ou seja, o pecado trouxe todas essas consequências ao ser humano. Todo o peso que nós vivemos hoje, talvez hoje eu e você estejamos passando por dificuldades, estejamos vivendo dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades no nosso trabalho, estejamos vivendo uma vida sofrida. Puxa, Deus está me castigando. Não, olhe para a sua vida, por favor. Olhe para a sua vida. Reveja onde é que você está pecando. Quais são os pecados que eu e você estamos cometendo, que a nossa vida está desta maneira que está hoje. Porque o pecado, gente, eu pensava nisso também, eu refletia nisso também. O pecado, nós vamos nos acostumando com ele. E a visão que Deus me deu, a moção que Deus me deu quando eu pensava no acostumar-se ao pecado, foi a pimenta.
Quem é que gosta de comer pimenta? Que bom, né? Eu gosto também de comer pimenta. Então toda vez quando eu vou comer alguma coisa que eu coloco pimenta, a primeira vez que eu coloco pimenta no prato, ela tem um peso quando eu a como, eu sinto ela forte. Se eu repetir aquele prato e colocar pimenta de novo, essa pimenta vai ficar menos forte. Eu não vou sentir tanto o ardor, não sei como é que chama, que a pimenta faz, como eu senti da primeira vez que eu comi. Se eu comi pela terceira vez, então eu já me acostumei com ela. O pecado é a mesma coisa. Nós vamos nos acostumando, né? Nós sabemos que a pimenta queima, né? Mas se nós vamos comendo ela uma vez, depois de novo, você se acostuma e ela não deixa, ela começa a ser normal. Aquilo começa a ser normal, né? E o pecado vai fazendo isso também na nossa vida. A pior consequência do pecado é a separação eterna da presença de Deus, como está em Romanos 3:23, que vai dizer em Romanos 3:23, vai dizer que com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O pecado nos priva da glória de Deus. Gente, eu passei uma semana, domingo à tarde, ontem e hoje, segunda, terça e hoje o dia todo, uma tribulação tremenda. E a tribulação está continuando aqui, vocês estão percebendo, né? Que o papel está caindo, né? Por que será? Eu fiquei pensando sobre isso, de todas essas tribulações. Porque provavelmente Deus deva ter um plano muito bom para as nossas vidas hoje. Deve ter algo muito especial para mim, principalmente, que pensei muito sobre isso, refleti muito sobre a minha vida, né? E as consequências que o pecado faz. Quando eu pensei a privação, a separação eterna de Deus, eu falei, gente, eu não quero me separar de Deus. Eu não quero. Porque quando nós nos separamos de Deus, nós temos como consequência a nossa condenação. Deus não vai fazer vista grossa. Deus não convive com o erro, com a injustiça. Não adianta eu querer me iludir. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo. Mas Deus está vendo, Deus sabe o que nós estamos fazendo. Então Deus ele não vai conviver com tudo isso. O pecado separou o homem de Deus, e esta separação leva o homem à sua condenação eterna. Quando nós nos separamos de Deus, e o que nos separa de Deus realmente é o nosso pecado, não é Deus que se separa de nós, não é Deus que se afasta de mim por causa do meu pecado, sou eu que me afasto de Deus. Eu não sei se você é assim, mas quando eu faço alguma coisa errada, eu fico com vergonha de me olhar no espelho. Quando eu olho para o espelho e me lembro daquele fato que eu cometi, daquele pecado, daquele erro que eu cometi, eu fico envergonhado, porque há algo dentro de mim que vai me lembrar que existe um Deus que sabe o que eu estou fazendo, que conhece a minha vida, e eu vou ter certeza disso. Eu sei que o que eu fiz é errado, mesmo que as pessoas que convivem ao meu redor não saibam, mas eu sei. E isso é afastar-se de Deus, é você olhar para a imagem e semelhança de Deus e não conseguir se fitar nos olhos, porque você sabe o que você errou. Isso é uma condenação. O pecado nos escraviza, ele tem um domínio sobre o homem. Gente, a gente se acostuma com o pecado facinho. É muito fácil se acostumar com o pecado. Então o pecado ele nos leva a uma escravização. O pecado ele tem domínio sobre o homem como um senhor de escravo, levando o homem assim a cometer novos pecados. Um senhor de escravo dizia que ele tinha total poder sobre a vida do escravo. O senhor mandava no escravo. Tudo que o senhor mandava, o escravo fazia, porque ele era obrigado a fazer. O pecado faz isso comigo e com você. Ele nos prende de uma tal maneira, ele nos escraviza de uma tal maneira, que a gente acaba não conseguindo mais caminhar
sem ser por ordem do pecado. Dizia um amigo meu que o pecado é como puxar um fio de linha de um carretel. Você pega e puxa e começa a desenrolar. E quanto mais você puxa, mais desenrola e mais linha vem. Parece que nunca acaba aquele carretel de linha, desnoveiro de lã principalmente, né? Eu lembro quando minha mãe fazia crochê, tricô, ela desenrolava todo o noveiro, não sei para que fazia depois uma outra bola. Eu nunca entendi muito bem por que fazia aquilo, mas tudo bem, né? É a mesma coisa, o pecado vai nos fazendo, um pecado vai puxando o outro, um pecado vai chamando o outro. Então a consequência do pecado também é a escravidão. A palavra de Deus vai dizer isso também, se não me engano, em Romanos. Acho que Romanos se fala que o pecado nos escraviza. Não lembro agora, não procurei, não anotei, não vou nem citar. Uma outra consequência terrível do pecado é que, além de condenar e escravizar, agora essa é a pior de todas, ele habita permanentemente na carne do homem. Mesmo que consigamos nos livrar da condenação e da escravidão do pecado, ainda teremos que conviver com ele. O que nos atesta isso é Romanos 7, 19 a 21. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Se o pecado não habitasse eternamente na vida do homem, né, o primeiro pecado de Adão e de Eva já teria sido resolvido e nós estaríamos novamente livres. Porém, o pecado que Adão e Eva cometeu continua hoje presente na nossa vida. A consequência do primeiro erro continua na nossa vida. Por isso nós temos que tomar muito, mas muito cuidado e pensar muito seriamente sobre isso. Porque da mesma forma que o pecado que Adão e Eva cometeu continua presente na nossa vida hoje, o pecado que eu cometer hoje pode ser que daqui a 5, 10, 15 ou sei lá quanto tempo vai ainda estar presente na minha vida, porque o pecado permanece na nossa carne. Por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, o pecado vai estar sempre nos rondando. É parte integral da nossa vida, está incrustado no nosso ser. Tudo isso é consequência do primeiro pecado, essa incrustação, mas se faz verdade hoje também no meu comportamento, no seu comportamento, no nosso dia a dia, na nossa forma de ser e de agir. Por isso nós temos que estar muito atentos a isso. Há outras consequências do pecado, né? Muitas outras. E se nós fizermos uma reflexão profunda nesse texto do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos entender realmente como que nós somos, o quanto nós somos fracos, né? Quando eu disse que o homem morre, né, por causa da separação de Deus, né, ele morre espiritualmente e morre fisicamente também, né? Aqui no versículo 22 do livro de Gênesis, Deus vai dizer isso: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Por que eu disse que o homem foi feito para viver eternamente? Porque o fruto da árvore da vida não era proibição do homem comer. Vocês perceberam esse versículo? A gente lê, às vezes não presta atenção, mas vejam bem: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Bem, essa era a proibição que o homem tinha: comer da árvore do bem e do mal. Ele não podia comer dessa fruta. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente.
E se a gente continuar lendo, vai dizer que o Senhor expulsou o homem do paraíso, colocou querubins na porta, armado, para que o homem não torne mais o paraíso. Ou seja, quando Deus nos criou, criou-nos para ser eternos, porque nos criou a sua imagem e semelhança. E a consequência maior e pior do pecado foi que nós passamos a não ter mais a vida eterna, por conta do pecado. E o pecado continua nos matando aos poucos. O pecado é o veneno que nós vamos bebendo gota a gota. Então Deus não tirou do homem, não proibiu o homem de comer da árvore da vida. Porém, quando ele passa a ser conhecedor do bem e do mal, então Deus fala: não, agora chega, o homem tem que parar por aqui. Ele não pode mais viver para sempre, porque houve uma desobediência de uma ordem e de um mandato de Deus. Isso, quando a gente pensa e para de pensar, fica somente nesse contexto, nos preocupa muito. Porém, no Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 16, vai dizer o quê? De tal modo Deus amou tanto o mundo, que nos deu o seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda, apesar de todas as consequências negativas, destruidoras que o pecado traz à nossa vida, Deus, no seu infinito amor, vai dizer que seu Filho Jesus vai dar a vida para que eu e você não pereçamos. Ou seja, mesmo não tendo mais a graça de ter a vida eterna para o qual Deus nos criou, Ele nos dá o seu Filho Jesus para que tenhamos a eternidade em Cristo Jesus. Então, o pecado ele é destruidor, as consequências são devastadoras, mas há um consolo, e o consolo é saber que o amor de Deus pela sua criatura é infinito, e Ele provê por meio de Jesus Cristo a salvação eterna, como podemos confirmar no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Eu queria convidar você a ficar em pé agora. Responda para você mesmo: você é pecador? Você tem disposição a renunciar ao pecado? É claro que nós precisamos ter a consciência, né? A inteligência e a maturidade de saber que mesmo que nós tenhamos a firme convicção de que não queremos mais pecar, o pecado que habita em nós, herança dos nossos primeiros pais, vai nos fazer cair de novo. Mas temos que ter a consciência que Jesus é o que nos faz levantar. Muito pior do que cair pelo pecado é permanecer no chão, é não ter a humildade de olhar para o Cristo que foi erguido numa cruz para nos remir. E renunciar ao pecado é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias, porque quanto mais nós treinamos essa renúncia, mais forte nós ficamos, mais nós vamos nos fortalecendo. E aqueles pecados grandes que a gente cometia vão deixar de existir na nossa vida. Vão existir alguns pecadinhos pequenos, mas que ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso encontro pessoal com Deus, ao longo da nossa intimidade com Jesus, até mesmo esses pecadinhos pequenininhos vão se tornar tão incômodos na nossa vida que a gente vai querer renunciar a eles também. Se eu não me engano, a Santa Teresa d'Ávila que dizia, né, que ela ia se confessar e o confessor dela dizia que aqueles pecados que ela confessava eram veniais, que poderiam ser perdoados no ato penitencial durante a celebração. Se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim. E ela dizia que não, que aquilo era como se fosse um espinho, que ela precisava realmente da misericórdia de Deus. Então, quanto mais intimidade nós vamos tendo com esse Deus, mais chance nós vamos ter de ficar longe e permanecer longe dos nossos pecados. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar,
corpo